sentir, vivenciar, interiorizar, emergir no desconhecido. Abra um cardíaco para receber o desconhecido. Os parâmetros daquilo que se sabe é uma caixinha do que pouco sabe. Se empreender nas referências que se tem na Terra não é o suficiente necessário para os aprendizados que estão por vir. No momento que se despreendem na fluidez da professora da terra-água, no momento que aprendem a soltar as expectativas, os velhos modos de se relacionar, pelos apegos principalmente, pelos medos principalmente, pelas carências principalmente, pelas faltas principalmente. No momento que vão aceitando o desconhecido, o aprendizado por uma nova referência, o apego, ele vai se dissolvendo pela vontade e poder, que é o próprio raio azul. E quando vocês determinam dentro de si uma decisão, os raios que se movimentam pelo campo da Terra, eles irradiam em vocês em determinados pontos de energia. Então, quando se toma uma decisão assertiva sobre um algo, a força da vontade de poder, o raio azul, ele se movimenta dentro de vocês, ajudando ainda mais a ter vontade como poder. E neste processo, a oração, que é a vigília sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre como se comporta, é um atributo necessário para esse processo de transformação. Respirem e coloquem a mão na região do umbilical. No momento que colocam a mão na região do umbilical, estão aprendendo a se conectar com a energia da mãe. A energia dessa mãe biológica que trouxe vocês. E neste processo já começa abençoando essa mãe. Não importa o que essa mãe fez ou não fez. Desapega das crenças, dos julgamentos sobre essa mãe. Ausente ou presente, complicada ou não complicada. No momento que se coloca a mão no umbilical, diz o comando: eu agradeço a mãe que me trouxe nessa experiência pelo seu ventre, por eu estar aqui agora. Eu sou grata ou grato, eu sou grata ou grato, eu sou grata ou grato. A gratidão não é sentida da noite para o dia. É um movimento de aceitação com presença. Respira essa aceitação com presença, dentro do que for possível, sem julgar. Sem julgar. Só aceita essa gratidão com presença. E no mesmo momento que essa aceitação acontece, na parte posterior das costas, vocês colocam as mãos e vão fazer um outro movimento com essas mesmas mãos. Eu agradeço, eu honro, mas eu solto o mimetismo nas relações. Eu solto o apego dos níveis e tipos de relacionamentos ancestrais com a mãe e com o pai. Agora tragam as mãos para o peito, exatamente para o coração. Coloca as duas mãos no coração, respira uma vez, respira a segunda vez,
Respira a terceira vez. E diz: ancoro no meu coração a energia do Pai Celestial, fonte criadora na força Yang, da Mãe Celestial, fonte criadora na energia Yin. Eu sou o movimento do amor. E solta. Agora solta as mãos. Pode colocar as mãos na altura das coxas. Respira mais um pouco. As paixões se tornaram uma referência psicoquímica na constituição das trocas do prazer pela projeção das relações. A ideia que tem que se sentir apaixonado pelo outro foi uma convenção química criada para adoecer o sistema do olfato, da visão, do tato, do paladar. Quando vocês se apaixonam, psiquicamente vocês estão adoecidos. Vocês entram nos seus instintos mais perversos, perdem o controle sobre o primitivismo ancestral, que é o instinto violento, entram em lascividade, incomposturas e violências. Paixão não é pimenta de relacionamento. Paixão é uma ilusão criada para lhes manterem aprisionados dentro de um campo de desejo, dentro de um campo psicoquímico, psicológico e químico. No momento que vocês dizem, eu quero viver o amor, eu quero viver as relações a partir das leis do amor, vocês estão dando a Deus as paixões, aos apegos, aos ciúmes, às imposturas. Quando nós nos relacionamos a partir do amor, não significa que não vai haver no plano de vocês o desejo sexual, o carnal, como se fala. Haverá sim, só que em outro tônus de vibração. Não a partir de um certo canibalismo, que é como se vocês fossem engolir o outro pelo instinto, às vezes por sexos baseados em masoquismo, sadomasoquismos, experiências organizadas por manipulações e dor. Não por aí. Mas por mecanismos outros, oriundos de campos vibracionais mais altivos, em que percebe o corpo do outro como um templo a ser cuidado e devotado com amor. Ora, quando se entra nesse corpo pelo sexo, tem respeito e cuidado a esse corpo. Essa alquimia que acontece por esse encontro de dois corpos que se querem para unir através do prazer da relação e do aprendizado da relação, pode ser de uma forma mais honesta, no sentido da integralidade das energias psíquicas de cada um. Não é uma simbiose tão profunda.
porque cada um vai aprendendo a se relacionar com a sua própria individuação, inclusive energética. Como eu disse anteriormente, não havendo vampirismos ou canibalismos. Então, nesse círculo de aprendizagens, de relacionamentos a partir das nossas frequências venusianas, é para ensinar sobre beleza, sobre harmonia, sobre paz, a partir das sombras de cada um. Acessar as sombras não significa ficar preso no seu porão. Acessar as sombras significa olhar para elas, para acolhê-las e não ser dominado por elas, mas acolhê-las, identificá-las e acolhê-las. E finalmente, a partir desse tratado de relacionamento, queremos falar sobre honestidade emocional. No jogo das projeções do espelho, da projeção que se faz com o outro, a partir da ideia do que falta em si, ou do que procura em si, no espelho com o outro, acaba se subjugando e aceitando experiências que não são honestas consigo próprias. Então, se tem muitas vezes na Terra, no sentido da vibração coletiva, homens e mulheres se sentem intimamente insatisfeitos em estarem juntos. E não porque se briga, mas não porque se querem mais. Mas abaixam seus valores e integridades individuais para se permanecerem juntos com medo de viver uma vida a partir de si próprio, sem projetar no outro. Esse revés de realidade cria no campo da Terra uma ideia errônea de que estar só é algo negativo. E assim as pessoas desfreadamente ficam sempre buscando estar com alguém sem conseguir estar consigo próprio. Um vazio existencial que é um eco e verdadeiramente não consegue estar com o outro na sua integralidade. Então vamos finalizar o campo a partir daqui. Sobre individuação. Sobre se conhecer para se integrar, para se amar, para se respeitar, para se compreender, para assim, de fato, poder estabelecer com o outro vínculos honestos, possíveis e reais. Podem partir dessa jornada. As lições a serem compartidas hoje já foram realizadas. Nos próximos momentos, podem aqui tocar esse campo para aprofundar esses níveis de conhecimentos inconscientes humanos. Com glória e gratidão, nos despedimos desta conexão.